Se você está montando sua holding ou está pensando em montá-la, certamente já ouviu falar que na integralização dos imóveis ao capital social da empresa pode ou não incidir ITBI. Então, algumas pessoas já devem ter lhe falado que há uma imunidade geral e que é fácil conseguir através de manobras com a prefeitura, e outros dizem que não é possível conseguir essa imunidade. O que é verdade disso? E trago aqui para vocês alguns casos também em que não compensa você tentar essa imunidade tributária e eu vou te explicar por quê. Mas antes disso é importante que a gente entenda o que a Constituição e o Código Tributário trazem a esse respeito. A Constituição traz no artigo 156 dois casos de imunidade do ITBI. O primeiro deles é com relação à imunidade incondicionada, quando há integralização de bens imóveis ao capital social da empresa. E o segundo caso é da imunidade condicionada, quando há movimentação societária e movimentação de bens na empresa. Então existem esses dois tipos trazidos pela Constituição, só que na prática o entendimento não é bem esse. Na prática, os juízes e magistrados têm entendido que a imunidade nesses dois casos é condicionada, ou seja, depende de certa condição para que seja efetivada. Mas qual é essa condição? A condição para a concessão da imunidade é que a atividade preponderante da empresa não seja imobiliária. Ou seja, é preciso que mais da metade das receitas da empresa venha de outra fonte que não locação, compra e venda ou arrendamento imobiliário. E essa preponderância vai ser analisada no período de quarentena. Esse período de quarentena para empresas novas, com menos de 2 anos ou recém-constituída, será os 3 primeiros anos. E para empresas com mais de 2 anos, serão os 2 anos anteriores à integralização do imóvel e os 2 anos posteriores à integralização do imóvel. Nesse período, a autoridade municipal vai avaliar o balanço da empresa e verificar as receitas para constatar a preponderância ou não. Se tiver havido a preponderância de receita imobiliária, você vai ser autuado, caso tenha pedido imunidade lá no início, e dessa autuação você vai ter que pagar o ITBI, que deveria ter sido recolhido, a multa e os juros por não ter recolhido na época. Muitas vezes o custo disso sai o dobro do que você teria pago lá atrás se tivesse recolhido corretamente. E caso seja confirmada a imunidade, a outra hipótese, você agora está seguro de que não vai ter nenhuma autuação do fisco. E esse período de autuação do fisco municipal, ele é bastante longo, porque passada a quarentena ele tem 5 anos para verificar a sua empresa. Então isso significa que você só vai ter uma segurança de fato daquela imunidade 7 ou 8 anos depois. Então é importante que você saiba disso antes de pensar se vale a pena ou não tentar a imunidade tributária. No início eu trouxe aqui para vocês que existem 2 imunidades, a condicionada e a incondicionada. Infelizmente é que tem prosperado quase que exclusivamente a condicionada. E as prefeituras têm aplicado apenas esse tipo de entendimento. Então dificilmente você vai conseguir na sua holding a certidão de imunidade incondicionada quando a maioria das prefeituras não aplica esse entendimento e os tribunais confirmam. Então é importante que você saiba disso. Eu já vi casos de prefeituras que indeferiram a imunidade condicionada só pelo fato de a holding ter atividade imobiliária no seu objeto social. Ou seja, desconsiderou o período de quarentena, desconsiderou tudo. Porque muito embora a empresa possa ter uma atividade imobiliária, ela pode ter outra como consultoria, marketing, qualquer outra coisa que permita que ela tenha outra fonte de receita e haja essa preponderância não imobiliária. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, no tema 796, um julgamento com repercussão geral, disse que a base de cálculo do ITBI para a imunidade condicionada é o valor integralizado. Só que as prefeituras têm cobrado com base em valor de mercado. Ou seja, se você comprou esse imóvel há vários anos por R$500 mil e deseja integralizar esse imóvel na empresa, o ITBI deveria ser calculado sobre os R$500 mil que você está integralizando. Mas a prefeitura ela avalia e diz, na época era 500 mil, agora custa 800 e aplica o ITBI em cima de 800 mil. O STF tem entendimento contrário a isso. Então, o que ocorre na prática é que muitas vezes é necessário um ingresso judicial quando a prefeitura administrativamente não reconhece essa cobrança excessiva do ITBI e com isso reduz. Então é um ponto que você deve ficar atento, porque isso representa uma grande economia tributária.
Caso você pague com base a valor de mercado, você vai ter um custo muito maior e no seu imposto de renda não vai mudar nada, porque vai sair da sua declaração um imóvel de 500 mil e vai entrar 500 mil reais em cotas de uma empresa, que é a sua holding. Então não faz sentido que você pague um ITBI a valor de mercado quando a legislação e o Supremo Tribunal Federal entendem que esse valor deve ser calculado com base no que está sendo integralizado, ou seja, no valor histórico. Então, muito embora haja uma desconsideração dos dois tipos de imunidade pelos tribunais, o que ocorre também é que tem essa questão da base de cálculo que você deve ficar atento para não pagar um tributo maior. Alguns clientes nos questionam por que essa imunidade incondicionada prevista na Constituição Federal não é aplicada. São fatores que muitas vezes fogem a uma explicação lógica. Eles entendem que pela redação é apenas um caso, quando na verdade há uma divisão de casos. Enfim, alguns juízes já têm mudado esse entendimento e têm concedido e afirmado que existe sim uma imunidade incondicionada. Acredito que, pela quantidade de demandas que estão sendo judicializadas, o STF deve enfrentar novamente essa questão e resolver. Analisando o fundamento que gerou o tema 796, aquele que fala da base de cálculo do ITBI, o ministro relator ele menciona que existem sim esses dois tipos de imunidade, mas como não era o objeto daquela ação, então acabou não sendo firmado na tese. Todavia, deve novamente ser enfrentada a matéria pelo STF para resolver e pacificar a questão pelo sim ou pelo não. Então, o que a gente tem recomendado que o cliente faça? São basicamente duas situações. A primeira é do cliente mais conservador, que não quer correr risco, que prefere evitar ter que pagar o dobro de ITBI lá na frente. Então, para esse tipo de cliente, o que a gente faz é recomendar que ele pague o ITBI, se não tiver hipótese de condicionada, obviamente. Se ele só tiver receita imobiliária, como locação, como compra e venda, então a gente recomenda que ele pague o ITBI e faz o acompanhamento de mudança de jurisprudência. Porque a partir daquele momento nós teremos 5 anos, que é o prazo prescricional, para reaver isso em juízo. Então, havendo uma mudança firme de jurisprudência, a gente vai buscar esse dinheiro para ele. E o cliente mais arrojado, que quer correr risco, a gente tenta judicialmente conseguir para ele aquela imunidade tributária e, havendo uma concessão de liminar, a gente conclui o trabalho da holding e tenta judicialmente. Em alguns casos, em alguns tribunais do país, é possível ter êxito nessa linha de atuação, mas em regra está desfavorável para o contribuinte. E por último, esse caso aqui que eu trago para vocês é um caso que não vale a pena você tentar a condicionada. Porque se você está montando uma holding exclusivamente imobiliária, ou seja, você vai integralizar seus imóveis, vai receber as receitas de locação, compra e venda e não tem nenhum outro objeto social, como consultoria, qualquer outra coisa que não imobiliária, então não vale a pena você tentar a imunidade condicionada. Porque é certo que ao final do período de quarentena, você não vai ter a imunidade reconhecida e vai ter que pagar todo aquele custo que eu falei, que é o ITBI que deveria ter sido recolhido, a multa e os juros. Dependendo do município, isso aí vai dobrar o valor. Então, em vez de você pagar 3%, vai ter que pagar 5%, 6% ou até um pouco mais, a depender da situação. Então, nem todos os casos vale a pena você tentar a imunidade do ITBI. Caso você tenha outra receita que possa acoplar na holding e que seja uma atividade de não risco, ou seja, algo que não possa comprometer os seus imóveis, afinal, a holding também serve para a blindagem e a proteção patrimonial. Então, havendo essa possibilidade, a gente vai pela imunidade condicionada, enquanto você gera a receita de duas fontes, imobiliária e qualquer outra. E essa análise do período de quarentena vai ser feita no período completo, não é mês a mês nem ano a ano. Então, o fisco deve pegar todo o período e avaliar aquilo dali. Então, se você durante 2 anos e meio teve só receita imobiliária, mas nos últimos 6 meses do período de quarentena trienal, você teve um grande ingresso de capital de outra fonte, por exemplo, consultoria, e essa fonte supere a receita imobiliária dos últimos 2 anos e meio, a sua imunidade vai ser concedida porque você cumpriu o período de quarentena. Então essas foram as considerações que eu trouxe aqui para vocês sobre a questão da imunidade do ITBI e de como está o entendimento da jurisprudência atualmente. Nós seguimos acompanhando esse entendimento
e buscando, batalhando por consolidar essa mudança para o reconhecimento da imunidade incondicionada na integralização de imóveis ao capital social. Então, se você tem alguma dúvida, tem algum comentário para fazer sobre o vídeo, pode deixar aqui embaixo, ativa aqui as notificações e coloca para se inscrever no canal. Até a próxima!